Esta é Cris Escudeiro, dançarina, professora e pesquisadora de danças étnicas. Este é Carlos Galego, jornalista, escritor e poeta. E este é o projeto Escreva Dança Comigo. Uma série de 5 programas onde poesia e dança se conectam. E o tema de hoje é trovadorismo e as danças medievais. Vem com a gente. O trovadorismo foi um movimento poético e literário que surgiu na Idade Média, no século XI. Destas manifestações literárias surgiram as cantigas, que foram tradicionalmente divididas em cantigas de amor, cantigas de amigo, cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. As cantigas trovadorescas eram os nomes dados aos textos poéticos da primeira época medieval e que fazem parte do movimento do trovadorismo. Elas eram chamadas de cantigas porque, em geral, eram músicas cantadas em coro. Elas foram divididas em cantigas líricas e satíricas. As líricas tomadas de emoções, de sentimentos, e as satíricas como críticas sociais, mas há diferença entre elas. Cantigas de amor. As cantigas de amor surgiram entre os séculos XI e XIII, influenciadas pela arte desenvolvida no sul da França. É quando surge o amor cortês, baseado num amor impossível, onde homens sofriam por desejarem mulheres da corte, geralmente casadas com nobres. Um amor cheio de sofrimento e ultrarromântico. Escritas em primeira pessoa do singular, o eu poético declara seu amor a uma dama, como pano de fundo, o formalismo do ambiente palaciano. No mundo, ninguém se assemelha a mim, enquanto a minha vida continuar como vai, porque eu morro por ti, e ai, minha senhora de pele alva e faces rosadas, quereis que eu vos descreva, quando eu vos vi sem manto, maldito dia, me levantei, que não vos vi feia. Ainda no lirismo, temos as cantigas de amigo. Mais apuradas do que as cantigas de amor, são apresentadas em formas de diálogo. A grande diferença é que o eu poético é feminino, mas seus autores são homens. Outra diferença é que o ambiente não é mais a corte, mas a zona rural, trazendo sentimentos populares, com cenários de mulheres camponesas e a relação dos nobres com as plebeias. Cantiga do amigo. Ai flores do verde pino, de Dom Dinis. Ai flores do verde pino, se sabides novas do meu amigo, ai Deus, eu é. Ai flores do verde ramo, se sabedes novas do meu amado, ai Deus, eu é. Se sabedes novas do meu amigo, aquele que mentiu de que pôs comigo, ai Deus, eu é. Se sabedes novas do meu amado, aquele que mentiu de que me há jurado, ai Deus, eu é. Vós me perguntades pelo vosso amigo, e eu bem vos digo que é sã e vivo, ai Deus, eu é. Vós me perguntades pelo vosso amado, e eu bem vos digo que é vivo e sano, ai Deus, eu é. E eu bem vos digo que é sano e vivo, e será vos canto prazo saído, ai Deus, eu é. E eu bem vos digo que é vivo e sano, e será vos canto prazo passado, ai Deus, eu é. Dom Dinis. Dança medieval. Pouco se sabe sobre a dança na Idade Média, já que nestes séculos apenas uma pequena parte da elite, como os nobres e clérigos, tinham acesso à escrita e à leitura, não havendo muitos registros sobre a dança neste período. Sabe-se, no entanto, que ela era praticada pelos povos como uma linguagem artística e também uma manifestação cultural e religiosa. Celebrações de colheita, fertilidade e rituais pagãos, como por exemplo solstícios, equinócios, dentre outros.
Essas danças eram geralmente realizadas em círculo, assim como a maioria das danças ancestrais e as danças circulares sagradas, que têm essa conexão com os elementos da natureza. E para saber mais sobre o assunto, convidamos os músicos e pesquisadores em cultura medieval Marcelo e Fernanda, da dupla Olamen Sof. Olá, eu sou Marcelo Miranda. Eu sou Fernanda Ferretti e junto nós formamos o duo Olamen Sof, que numa tradução bem simples significa mundo infinito. Nosso duo foi formado em 2001, portanto há 20 anos atrás, e com inspiração na música antiga, na música folk, no metal, no universo cósmico e etérico, e também em várias mitologias, em especial a mitologia celta. Nesse nosso projeto Cantigas de Reis, Trovadores e Peregrinos, temos aí como pesquisa a música do século XII, feita pelos trovadores, um movimento que iniciou no sul da França, na região do Languedoc. Temos aí um primeiro nome de um trovador, William de Aquitaine, e a temática dessas canções, essas poesias, falavam sobre coisas cotidianas. E um pouco mais no futuro, na época, a neta de William, Eleonora de Aquitaine, casou-se com Luís VII, rei da França, e foi para o norte. E indo para lá, ela levou essa cultura. Então se deve a ela um outro movimento que surgiu, que daí foram com os trovers, diferente dos trovadores. Então, trovador seriam os trovadores do sul e os trovers, os trovadores do norte. Então, no início, a cantiga, as músicas eram feitas como no sul, tratando os assuntos cotidianos e, enfim, e feito por para a aristocracia feudal da época, né, que era quem também bancavam esses trovadores. Mas Paris, naquele período, começou a se desenvolver, virar um grande centro urbano, foi o início das grandes universidades, a construção das catedrais, inclusive a Catedral de Notre-Dame, e com essa ebulição cultural, um grande movimento social, político, tudo veio, lógico, que a contribuir com uma evolução, entre aspas, né, evolução dessa música feita por esses trovadores. Música e dança sempre estiveram conectados. Durante o período do trovadorismo, que aconteceu entre os séculos XI e XIV, os europeus inventaram estilos de danças que eram praticados ao redor dos cantores. Os dançarinos reproduziam em coro as trovas enquanto bailavam. Dentre os estilos que surgiram nesse período, os principais são a carola, o branle, as danças macabras, o stamp, o saltarello e a tarantela. Ai, dona feia, foste-vos queixar que nunca vos louvei no meu cantar. Mas agora quero fazer um cantar em que vos louvarei sempre. E vedes como vos quero louvar, dona feia, velha e demente. Dona feia, se Deus me perdoar, pois tendes tão grande desejo que vos eu louve, por este motivo vos quero já louvar sempre. E vedes qual será o louvar, dona feia, velha e demente. Dona feia, nunca vos eu louvei no meu trovar, ainda que muito trovei, mas agora já um bom cantar farei, em que vos louvarei sempre. E vos direi como vos louvarei, dona feia, velha e demente. Além das cantigas líricas, haviam as cantigas satíricas, que tinham um único objetivo, a crítica social.
E até hoje elas são de valores históricos profundos, pois elas fazem um recorte de um período importante da Idade Média. Essas sátiras foram divididas em dois tipos, cantigas do escárnio e cantigas do maldizer. Vamos conferir. As cantigas de escárnio eram um escárnio. Poemas de críticas indiretas, suas construções poéticas obrigavam o trovador a sempre falar mal de alguém ou de algo, usando palavras de duplo sentido, por ambiguidades, trocadilhos e jogos semânticos, que os trovadores chamavam de equívoco. Este gênero fez surgir novas expressões irônicas. Já as cantigas de maldizer eram na lata, diretas e sem duplos sentidos. O papo reto geralmente revelava os nomes dos satirizados que poderiam sofrer agressões verbais e palavrões, com toda a liberdade para os trovadores. Tudo assim, numa linguagem desbocada, chegando a ser chamada de vulgar e grosseira, um esculacho regado de indignação e liberdade para o bom humor. Essas canções eram compostas por versos que já tinham sílabas pré-determinadas. A quantidade, né, de sílabas pré-determinadas por verso, os versos por estrofe e criando assim um esquema rítmico. Então toda essa rima facilitava e ajudava muito na interação entre a melodia musical e a poesia, o texto poético. Retomando a poética, a gente vai encontrar agora as chansons, né? Que seriam Chanson d'amour. Chanson d'amour, o fino amor, aquele amor não correspondido, né? Que também já se iniciava e foi se modificando, né? Iniciou aí no sul da França também e foi se continuou, exatamente. E nós vamos ter as pastorelles também, que retrata isso, esse amor pastoril, né, da camponesa, talvez um amor mais possível, né, Marcelo? Isso, as pastoras com os cavaleiros, e também a quantidade das canções de gesta que tínhamos, né, as canções que eram feitas pelos guerreiros, pelos cavaleiros, pois tivemos muitos cavaleiros que também eram trovadores. Temos um grande exemplo, o Ricardo Coração de Leão, o rei Ricardo, que foi para alguma das cruzadas, né, e escreveu músicas, inclusive tem uma que nós tocamos já no Rompris, que conta, né, quando ele foi preso isso. E no cativeiro ele escreveu aí essa bela canção que é o Jean Rompris. E outra questão que tinha muito, que a gente teve acesso, são as clerical dances, que eram as canções feitas já pelos trovadores clérigos, né, que eram aqueles que se dedicavam à igreja e tudo, e essas canções, elas eram dançadas em períodos específicos. Então temos canções que eram dançadas para o Natal, outra para a Páscoa, as grandes datas comemorativas. Tá? Então também era algo muito interessante. E são canções também, é legal pontuar, monofônicas, né? Monofônica seria que tinha somente um tema, uma linha melódica. E assim como já vinham sendo desenvolvido da época dos cantos gregorianos, um estilo que eram as sequências, que adentraram, né, como uma inspiração para isso. E esses, assim como os conductos também, eram importantes fontes de estar trazendo mensagem para a população. Então a música dessa época, ela não tinha esse caráter simplesmente de ouvir música, só coisa de entretenimento. Elas eram sim como uma função social, política, de levar mensagem para o povo. Então o comportamento da época, né, como o povo teria que ter esses ensinamentos morais e tudo mais. Exatamente. E fazendo já um link, na Espanha tivemos um grande movimento que foi das cantigas de Santa Maria, atribuídas ao rei Alfonso e diversos parceiros, onde ele deixou mais de 400 cantigas. E todas ditando, né, Fernando, um caráter... Uma forma de como as pessoas deviam temer a Deus e aprender os ensinamentos, né? Então era uma forma de catequizar o pessoal. Catequizar, levar com esse comportamento moral, enfim. E também como destaque temos uma forma musical rondelos, que elas tinham de não mais que 6 versos por estrofe e tinham de 3 a 10 estrofes por canção. E era uma música que também tinha refrão, né? E ela já trouxe
como uma influência para nós a questão do quê? De alguém cantando uma linha e os outros repetindo. Né? Uma ideia de coro. Uma ideia de coro, isso. De coro, então, e era uma forma muito simples, em que todos decoravam fácil, com um texto muito fácil, e numa forma A pequenininho, Azão, A pequenininho, B, A, B. Esse AB final é o refrão. Então, tinha algumas músicas que também poderiam começar com refrão. Mas, então, esse tipo de composição, ele é formado só nesse AB. E essa é distribuído na música. E, como mais uma curiosidade, tínhamos também informação de música instrumental que levava à dança, que eram as estampi e as dúctias. A carola é um estilo que surgiu muito antes do período do trovadorismo, no século 7 e 8. Porém, por ser muito comum e tradicional, ela perpetuou durante toda a Idade Média. Ela era dançada em círculos e de mãos dadas. O branly era uma espécie de brincadeira entre os camponeses de siga o líder. O stamp era muito apreciado pela corte francesa e consistia num sapateado acompanhado por música instrumental. As danças macabras surgiram na chamada Baixa Idade Média, em 1348, e abordavam temas como a morte, que se expandiram por toda a Europa devido à peste negra e à Guerra dos 100 Anos. Esse novo estilo deu uma nova consciência e expressão a temas como a fome, epidemias e até mesmo a própria morte. Algumas pessoas acreditavam que esse estilo de dança poderia trazer alívio e cura para os enfermos. Marcando o final do trovadorismo, temos o saltarello e a tarantela. A tarantela foi muito popular nos séculos XIV e XV. Teve sua origem em Taranto, no sul da Itália. Essa dança consiste numa troca rápida de casais, enquanto o ritmo aumenta progressivamente. Já o saltarello se originou em Nápoles, já marcando o início do renascentismo. Vem do verbo italiano saltare, que significa saltar, ou seja, é uma dança alegre e saltitante. Historicamente, este período é marcado pela conquista de Constantinopla pelo Império Otomano em 1453. Instrumentos musicais. Essa daqui é uma musa, uma gaita de fole medieval, que também está descrita nos manuscritos, na iluminura, enfim, temos nas esculturas. E assim como todas as gaitas de fole, a família tem o fole, tem o drone, que é onde a gente mantém a nota pedal, e que nas outras gaitas todo mundo vê aquele ronco que vai aqui para cima. E ela tem aqui do lado, seria a flauta, onde a gente faz o dedilhado para soar as notas musicais. Agora eu vou mostrar um instrumento de corda que era usado na época, a cítola. Essa daqui, esse modelo tem 3 cordas duplas, tá? É curioso porque as craveiras dela ficam para trás, assim como os instrumentos ao laúde árabe, e a gente segura ela desse formato. E aqui na mão temos essa flor de lis no fim dela, que é onde fica apoiado. Tocamos com plectrum, que é um tipo de palheta, e a gente executa. E além desse tipo de cítola, existia um outro, que é esse daqui. Eu já tenho um modelo maior, tá? Nesse tipo aqui temos 4 cordas duplas, ao contrário da outra que tem 3. Tá? Usamos também o plectrum para tocar. E eram esses instrumentos, com esses instrumentos também, que eram praticadas
as músicas na época. Outro instrumento que era utilizado eram as rabecas, rabeque, e nessa daqui temos um modelo com 3 cordas, tá? Como que eram registrado, e podemos tocar aqui. Vou mostrar esse instrumento aqui que é o guitar, é uma peça única escavada, temos cordas duplas, trastes móveis, cravelhas e usamos um plecto para tocar esse instrumento. Bom, usamos também alguns instrumentos de percussão, eu mandei fazer esse pandeirão, chamo de pandeirão, super pandeiro. Temos também os pandeiros, né, com as platinelas, né, onde podemos tocar o coro e também a platinela ou fazer ela soar assim. Eu utilizo também como percussão esses pratinhos, né, ou snudges, castanholas, que são instrumentos bem antigos, até anterior à época medieval. E esse instrumento aqui que a gente trouxe da Espanha, que são as terroletas, né? Isso aqui estão nas iluminuras medievais, que são pequenas tábuas de oliveiras e se toca da seguinte forma. É isso. Curiosidades. O trovadorismo foi o primeiro movimento literário da língua portuguesa. Se espalhou rapidamente pela Europa e só decaiu no decorrer do século XIV, com a chegada do humanismo e renascentismo. Um dos principais responsáveis desse movimento em Portugal foi o rei Dom Dinis, que escreveu cerca de 130 cantigas. As cantigas são os principais registros do trovadorismo e foram reunidas em cancioneiros. Os cancioneiros são livros que guardam várias cantigas trovadorescas e são divididas em 3 livros. Cancioneiro da Ajuda, que fica na Biblioteca do Palácio da Ajuda, em Lisboa, e tem 310 cantigas. Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa, com 1.647 cantigas. Esse cancioneiro foi feito no século XV e fica, claro, na Biblioteca Nacional de Lisboa. Cancioneiro da Vaticana, guardado na Biblioteca do Vaticano, registra 1.205 cantigas. Os principais autores do trovadorismo foram João Soares de Paiva, Paio Soares de Taveirós, o rei Dom Dinis, João Garcia de Guilhade, Afonso Sanches, João Zorro, Aires Nunes, Nuno Fernandes Torneol e Martim Kodax. estilos de danças, harmonias e métricas poéticas.
a história de um povo e seus costumes da Idade Média, da Era Medieval, contado através da poesia, da música e da dança. Como eu sempre digo, não podemos entender a cultura de um povo sem conhecer a sua arte. Nossa, que belas palavras, tá mais que dito, hein? E para encerrar em grande estilo, uma apresentação musical belíssima da dupla Wolan and Sophie. Vamos lá, então fazer essa parada, vai, caralho, vou fazer assim, tá bom assim? Ah, eu gosto assim, a gente mais juntinho. É, também, vai. 3, vai. Estilos de danças, harmonias e métricas poéticas. Ai, que legal, né? Pois é, toda a cultura e costumes de um povo do período medieval retratados pela poesia, pela música e pela dança. E como eu sempre digo, não podemos entender a cultura de um povo sem conhecer a sua arte. Oh, tá dito, hein? E aí tem a banda, o cara todo. Agora que eu me animei um pouco. A Zafira me ficou tirou, legal, me desconcertou. Vem cá, Zafira. Vem cá. Não, deixa ela natural. Vai, vamos. De novo? Vamos no Ai, tava tão bom esse. Vai, 3, vai.